Cara, é o seguinte, fim de semana horroroso, né? No que diz respeito a futebol aqui no Brasil. Assim, torcedor nenhum, né? Gosta de data FIFA, cara. Aqui no Brasil, a seleção brasileira já perdeu o apreço total. Qualquer torcedor quer ver o time dele jogando, cara. Eu, particularmente, eu prefiro assistir um jogo entre América Mineiro e Bahia numa segunda-feira, 8h30 da noite, do que assistir um jogo entre Brasil e Guiné. Sinceramente. Ou então, do que assistir esse jogo horroroso aí do futebol feminino também, né? Entre São Paulo e Palmeiras, cara. Porque não é porque é futebol feminino que não vai ter crítica. Vai ter crítica sim. Jogo horrível, intensidade zero. E talvez o futebol feminino ainda não tenha convencido aqui o povo brasileiro, né? O povo brasileiro ainda não comprou a ideia do futebol feminino justamente por isso, cara. Porque por mais que os jogos aqui do masculino no Brasil também, a grande maioria dos jogos não são lá essas coisas, mas a gente vê ali uma intensidade a mais, né? A gente vê mais emoção na partida, né? Qualquer 0-0 aí entre Bahia e América Mineiro vai ter mais emoção do que esse jogo aí de mata-mata entre São Paulo e Palmeiras, rapaziada. Esse jogo, cara, foi muito ruim. Então falta isso no futebol feminino, falta aquela emoção, né? E, infelizmente, jogos do futebol feminino não conseguem transmitir isso, não conseguem passar isso para o telespectador. É um jogo muito morto, cara. É um jogo ali sem, sabe, não tem ali uma dinâmica. Enfim, vamos falar desse jogo daqui a pouco, mas primeiro vamos falar da seleção brasileira que é incrível, né? Antes da partida, né, o Richarlison, ele deu uma entrevista lá, né, uma coletiva, cara, na mó marra, né, marrento pra caramba, nunca ganhou nada, cara, nunca foi campeão de nada relevante, marrento ao extremo, falando, mas eu sou o homem-gol da seleção, eu sou o camisa 9, o incontestável. Tá de brincadeira, cara. Richarlison, beleza, a nível futebol sul-americano, o Richarlison, ele é um jogador acima da média. Se ele chegar num time ajustado, cara, igual um Palmeiras da vida, pô, ele faz chover. Com certeza. Não ia demorar muito e ele ia se tornar o melhor jogador do continente. Se ele chega num Flamengo também, faz chover. Agora, a nível europeu, cara, pra uma seleção que já teve Romário, Ronaldo, entre outros, né? O Richarlison, ele é um amador perto desses caras. O Richarlison, ele tem um gol nessa temporada aí da Premier League. E ele quer meter essa marra mesmo, de que é o homem-gol. Atuação ridícula, perdendo gol grotesco. O Brasil matando o contra-ataque. E aí, eu vou comemorar essa vitória contra, cara, a fraquíssima seleção de Guiné. Assim, sinceramente, não dá, rapaziada. O time do bairro aí de vocês, se juntarem, cara, ganha um amistoso de Guiné. Não tenha dúvida disso. E ainda eu achei vergonhoso a seleção brasileira levar um gol dos caras. Então, assim, não tendo o que comemorar, data FIFA é um negócio que, sinceramente, desanima. O povo brasileiro perdeu o prazer. Antigamente era legal. Eu lembro, pô, data FIFA, assistir o jogo da seleção brasileira, ver ali os jogadores que foram convocados e tal. Beleza, era muito bacana. Só que de uns tempos pra cá, não é à toa. O Brasil, em Copa do Mundo, ele é um mero coadjuvante, né? O Brasil não chega mais em Copa do Mundo, rapaziada, postulante a título, cara. O Brasil vai só pra participar. A partir do momento que um jogador como o Richarlison, ele acha que ele é o incontestável na seleção brasileira, vocês acham mesmo que chegando o Ancelotti, chegando o Guardiola, quem quer que seja, vocês acham mesmo que vai dar jeito nisso? Não dá, rapaziada. Sinceramente, não dá. E falando aí agora desse jogo, né, entre São Paulo e Palmeiras, assim, até achei um erro do São Paulo. O jogo tinha que ser no Morumbi, cara. O segundo jogo não vai ser no Allianz Parque? A não ser que o Morumbi tenha tido algum problema e tal. Mas eu acho que não. O Morumbi estava à disposição. Então, pra vocês verem, nem o próprio São Paulo, nem o próprio time valoriza a modalidade. O jogo tinha que ser no Morumbi.
O Palmeiras ele valoriza muito mais a modalidade do futebol feminino do que o São Paulo. O segundo jogo vai ser no Allianz Parque. Então isso daí, um erro grotesco por parte do São Paulo. Se fosse no Morumbi, cara, entrada gratuita, com certeza, teria ali umas 30 mil pessoas. Seria um espetáculo melhor, né? Porque foi um jogo extremamente, cara, água de salsicha, né? Um jogo, assim, uma transição extremamente lenta. Tanto que a gente via, em alguns momentos, parecia que, mesmo no início do jogo, parecia que tava no final. Assim, não sei se é questão de força física, sei lá, rapaziada. Mas é tudo muito lento. Não vou falar que é assim todos os jogos do futebol feminino, mas a maioria dos jogos é uma transição muito lenta, cara. É tudo muito devagar, sabe? Não tem ali, não transmite algo que o torcedor olha e fala, nossa, eu vou assistir esse jogo aí porque tá muito interessante. Não, você assiste porque não tem nada pra fazer. Sinceramente, eu assisti esse jogo porque não tinha nada pra fazer. Porque, olha, qualquer jogo aí de time que briga pra não cair no Campeonato Brasileiro de Série A é mais intenso do que jogos da elite do Campeonato Brasileiro do futebol feminino, cara. Não tem intensidade. Não tem. É algo que dá um tédio absurdo. Eu não tô nem falando da questão técnica, né? Nem disso. Tô falando mais da intensidade mesmo. Porra, um clássico. Um mata-mata entre São Paulo e Palmeiras. No masculino, pô, sai fogo da grama, né? No feminino não, parece que é só mais um jogo. Parece que sabe, é tudo muito... Ai, você caiu, vou te levantar, que não sei o quê. Não tem aquela coisa, aquela energia de clássico, sabe? Então, pelo menos na minha opinião, falta isso no futebol feminino. Falta passar essa pegada mesmo, sabe? De clássico, de jogos disputados, eliminatórios, enfim. E aí o Palmeiras ele começou melhor a partida, o Palmeiras começou tocando melhor que o São Paulo perdido pra caramba, o São Paulo foi passado no meio de campo com 10 minutos. Até então o São Paulo não tinha trocado 5 passes seguidos. O Palmeiras fez 1-0. E aí eu achei que o Palmeiras ia arrebentar, cara. Eu achei que o Palmeiras ia golear o São Paulo. Só que o Palmeiras parou de jogar. E o São Paulo também fez uma partida ali, tocando de lado, errando passe pra caramba. E numa falha do Palmeiras no final do jogo, eu não sei se faltou força pra jogadora do Palmeiras na hora que ela cobrou o tiro de meta. Ela entregou no pé da jogadora do São Paulo. E aí sobrou um chute ali, uma falha da goleira, gol. E acabou por isso. Então, assim, jogo muito fraco, um jogo que deu tédio. E eu não vejo a hora, rapaziada, de acabar essa data FIFA e de voltar a passar jogos na televisão aí, jogos do Campeonato Brasileiro, Série A. Cara, por pior que sejam os times, mas vai ter mais intensidade do que esse futebol que a gente viu aí entre São Paulo e Palmeiras no feminino. Não tenha dúvida. Enfim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto, um abraço a todos.